Programa Escola do Legislativo. Nosso palestrante é o vereador Adriano Zago, primeiro vice-presidente da Câmara, e que vai conversar com a gente sobre o processo legislativo, né, que é um assunto que a gente vai começar a usar no nosso próximo encontro, quando vocês vão dar início à elaboração das propostas do Parlamento Jovem de Uberlândia, que a gente depois vai elencar aqui, vamos levar para a nossa etapa regional em Uberaba e depois para a nossa etapa estadual. Então, para vocês organizarem essas propostas, a gente precisa saber as limitações do poder legislativo, o processo legislativo, como que ele se dá, para que vocês criem propostas que sejam realmente viáveis. Tá ok? O vereador Adriano Zago que vai conversar com vocês agora. Na verdade, seria eu, viu, Lucas? O nosso palestrante chegou aí, porque ele atrasou um pouco, mas ele está adentrando ali, o pessoal está abrindo a porta para ele. O doutor Anderson Vaz, ele é procurador do município, né, que é um advogado do município, é professor universitário também nessa disciplina de Estado e Direito, de processo legislativo. A palestra anterior, deixa eu fazer essas considerações enquanto ele entra ali. A palestra anterior com o Dr. Rodrigo Vitorino, que é professor na Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Direito, um pouco teórica, né, mas importante para que vocês entendam primeiramente a estrutura. Vai chegar o determinado momento que vocês vão entrar diretamente no tema proposto, né, Lucas, para o Parlamento Jovem deste ano, que é a questão da segurança pública e também a questão dos direitos humanos, mas se vocês não entenderem esse processo para apresentar as propostas no Parlamento Jovem, vai dificultar para vocês. Então, agora, a aula que ele vai dar para vocês sobre o processo legislativo, o que é isso? Como que se faz para apresentar uma lei, um projeto de lei, qual que é a função da Câmara Municipal? E o doutor Rodrigo lembrou das estruturas. Isso só muda de endereço. E a questão da competência. Nós temos aqui o Legislativo Municipal, que é onde temos nós aqui os 27 vereadores. Então, nós temos a competência dentro da circunscrição do município. Nós não podemos, por exemplo, apresentar uma lei, exemplo, a Lei Maria da Penha. Não é da competência do vereador. Nós podemos fazer a discussão, fazer o debate, mas é o deputado federal que tem essa competência. Doutor Anderson Vaz, por favor. Chega para cá. Esse é o doutor Anderson Vaz, que ficou encarregado de fazer essa explanação para vocês sobre o processo legislativo, como que se dá uma concepção de uma lei, como que é composta a Casa Legislativa, seja ela municipal, no nosso caso aqui, seja estadual, no caso da Assembleia, seja federal, no caso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, enfim, ele está apto a fazer essas considerações com vocês. Eu agradeço, quero destacar aqui a presença do Ronaldo, vereador, assessor do deputado estadual, professor Neivaldo, doutor Marcelo Cunha, também pai da Júlia, advogado também, assessor do vereador Ismar Prado. Doutor Anderson. Boa tarde. Cumprimentar o vereador Adriano, o vereador Ismar, doutor Marcelo Cunha, meu colega de profissão, meu amigo Ronaldo, assessor parlamentar, colega que me recepcionou muito bem no dia da abertura do Parlamento Jovem. Uma saudação a todos. Me ofereceram 40 minutos para comunicação, com um tema complexo, que na faculdade
nós trabalharemos algumas semanas. Eu vou tentar fazer uma... Como que eu... Quê? Uma resumida, para ficar compreensível, acessível e com alguma dimensão de utilidade para o que se propõe com o Parlamento Jovem. A perspectiva da comunicação, vereadora Adriano Zago, se eu for exitoso no meu propósito, é dedicar 20 minutos da minha comunicação para processo legislativo e 20 minutos da minha comunicação para os tipos de leis que existem no Brasil. Pode ser? Será que eu consigo? Um público jovem e ansioso por informação. O processo legislativo, ele só é iniciado a partir do momento que uma das autoridades exercita uma fase denominada pela própria Constituição e pelos regimentos internos como iniciativa. A iniciativa abre as portas para que um assunto do mundo, uma demanda popular, uma demanda coletiva, de grupos de interesse social, vocações de maioria, vocações de minoria, usos, costumes, tradições populares, demandas de empresas, demandas de igrejas, demandas de associações, entidades civis organizadas, demandas de partidos políticos, demandas jovens. Quantas existem? Várias. Esse assunto ganha status de projeto de lei se uma das autoridades que eu elencar agora exercitar a prerrogativa da iniciativa. Antes disso, o que nós temos são movimentos de pressões políticas, pressões partidárias, pressões institucionais, o que no direito nós chamamos de fontes materiais, fontes reais, fontes de produção. Ainda é uma perspectiva jurídica que está na rua. Para ela ganhar status de fonte formal, o legislativo, dando forma a essa demanda da rua, há que se exercitar a iniciativa do projeto de lei. Quem tem essa prerrogativa? O chefe do Poder Executivo, prefeito municipal, governador de estado, presidente da República. E já chama atenção de por que dizer o chefe do Executivo e não o legislador. Porque o nosso sistema presidencialista, ele é extremamente concentrador de iniciativas de projeto de lei nas mãos do chefe do Executivo. O que faz, muitas das vezes, com que os legisladores fiquem reféns de demandas que eles podem e devem gestar, mobilizar e articular, mas para as quais eles não têm iniciativa. O nosso sistema constitucional concentra, de forma até excessiva, talvez fosse necessário o Parlamento Jovem discutir isso como pauta de reforma política, abrir as agendas temáticas para que os legisladores tivessem mais prerrogativas nas iniciativas dos projetos de leis, o que faria com que os grupos de pressão, os grupos sociais, os grupos legítimos de mobilização e articulação não ficassem tão reféns do chefe do Executivo. O que é mais fácil ter acesso? Prefeito, governador, presidente, ou vereador, deputado e senador? O prefeito, governador, presidente tem uma agenda muito mais congestionada. As iniciativas, se elas fossem mais complacentes com os legisladores, as casas de leis, penso eu, receberiam um maior arejamento. Bom, para além do chefe do Executivo, quem tem iniciativa? O legislador. Para além do legislador, a iniciativa popular. Aí está um outro tema para que o Parlamento Jovem faça debate. Nossa Constituição é uma das mais progressistas do mundo, que se refere à democracia participativa, direta e semidireta. A iniciativa popular é um exemplo disso. Em síntese, porque o tempo é apertado, 1% do eleitorado nacional, dividido em algumas quantidades de unidades federativas, é o quórum exigido para iniciativa de projetos de leis federais. 1% do eleitorado, que não pode ser tirado de uma única unidade federativa, só se houver uma grande instituição para fazer essa mobilização.
Nas iniciativas populares estaduais, a Constituição não delimita quórum, ela delega essa matéria para a legislação do próprio Estado, que no caso de Minas Gerais é 20 mil assinaturas, sendo que no máximo 10 mil delas podem ser colhidas na cidade de Belo Horizonte, as outras têm que ser distribuídas pelos ou alguns dos outros municípios que estão vindicando acesso à Assembleia Legislativa por meio de iniciativa popular. No caso do município, uma exigência extremamente dura com a iniciativa popular, 5% do eleitorado precisa se identificar no manifesto popular, anuir com o teor do projeto, para que aquilo vire iniciativa popular de projeto de lei. 5% de eleitorado, no município como o de Uberlândia, são próximo de 20 mil assinaturas. Uma instituição, para conseguir 20 mil assinaturas, tem que ter envergadura, fôlego e capacidade de mobilização e articulação. É mais fácil quase que ter acesso ao prefeito ou aos próprios vereadores diretamente. Por isso que há a hipótese formal da iniciativa popular, mas ela é tão pouco exercitada. Numa pauta de reforma política, isso é um tema que merece enfrentamento. A mitigação, a fragilização desses quórums, para que eles fiquem menos exigentes e permitam mais participação da sociedade civil, legítima e diretamente gestionando ao Poder Legislativo. Passada a fase de iniciativa, e eu estou evidentemente simplificando as discussões, vereador Adriano, o projeto de lei vai para a fase de debates. Parlamento, o poder que se exercita pela fala, em que os defensores do projeto se manifestam pró, aqueles que têm entendimento de que não há interesse público, manifestam-se contra, e aí articula-se as lideranças do executivo, as lideranças da minoria, a liderança da oposição, as lideranças partidárias, faz-se audiência pública, abre-se a casa, e devo dizer para os senhores, o Poder Legislativo é o poder mais aberto dos três poderes, esse é o meu entendimento e a minha convicção como doutor em Direito do Estado. O Poder Legislativo é o mais arejado, o momento de debate é uma prova disso. A casa fica aberta ao diálogo, ao debate do projeto de lei. Passada a fase de debates, e quem tensiona isso é o presidente da casa, o projeto vai para a fase de votação. Na fase de votação, se o projeto de lei atingir o quórum mínimo para que ele passe para outra fase, ele é vitorioso no processo de votação, significa que os legisladores concordam com o projeto de lei, e por uma maioria que pode ser de 2/3, 3/5, maioria absoluta ou maioria simples, depende da situação, depende do tipo de projeto de lei, se ele atingir esse quórum, 2/3, 3/5, maioria absoluta ou maioria simples, o projeto de lei sai do legislativo e vai para as mãos do chefe do executivo. O processo legislativo, ele não é uma exclusividade do legislativo. A fase da sanção ou veto é exercitada pelo chefe do executivo, mas eu volto nessas duas fases em 30 segundos. Se o projeto de lei não atinge o quórum mínimo necessário, ele vai para o arquivo. Ele perde a condição de marcha para frente, que é a origem etimológica da palavra processo. Pode ser desarquivado? Pode. Tem exigências constitucionais e regimentais para que um projeto seja debatido e votado no mesmo ano, ou no ano subsequente. Não dará tempo de a gente entrar nesses detalhes. O fato é que, se ele não atingir o quórum, o número mínimo de votos, sim, para que ele prossiga como projeto de lei, ele é arquivado na casa. Se ele atingir esse quórum, vou repetir, para ajudar na memorização, o quórum pode ser de 2/3 para a lei orgânica, 3/5 para emenda à Constituição, maioria absoluta para a lei complementares e algumas outras deliberações, e maioria simples para tudo aquilo que a Constituição ou o regimento não exija previsão específica. O projeto vai para a mão do chefe do executivo. Passou pelo quórum, vai para a mão do chefe do executivo. Ao recepcionar o projeto de lei, o chefe do executivo tem duas opções: concorda com o projeto porque atende aos interesses do governo, ou a leitura de interesse público que ele, chefe do executivo, ao ser eleito legitimamente, tem a prerrogativa de fazer, e aí ele sanciona. O povo, por seus representantes, aprovou, e eu, chefe do executivo, sanciono o presente projeto de lei. Ele dá a concordância. Essa concordância pode ser implícita ou expressa. Implícita, se ele ficar em silêncio por 15 dias.
Para que o legislativo não fique refém do chefe do executivo, no 16º dia, presume-se a concordância. Ele é encaminhado para a fase de promulgação, que é quando a lei ganha um número de lei com a data que lhe é cronologicamente aposta, e ela é encaminhada para o diário oficial do município, do estado ou da União, dependendo de onde o projeto de lei foi aprovado. Mas pode ser que o chefe do executivo não concorda com o projeto. Quer porque alteraram o projeto dele, quer porque é um projeto da oposição, quer porque é um projeto para o qual ele não visualiza interesse público, ou pode ele visualizar uma inconstitucionalidade, e aí ele exercita um controle de constitucionalidade preventivo. O fato é que o chefe do executivo, no sistema presidencialismo, ele tem um poder de veto. E aí, ao discordar, ele... E os trabalhos continuam o poder legislativo. Olá, bom dia. Que medo. Pode ser que o chefe do executivo discorde do projeto, então ele veta. O veto só pode ser motivado, ele tem que escrever o veto, dar as razões do veto, e ele devolve o que vetou para o legislativo. Não pode vetar palavras, mas pode ter veto parcial. E o veto pode ser total, o chefe do executivo pode vetar o projeto inteiro. O que volta para o legislativo é o debate do veto. Nós vamos concordar, nós, legisladores, nessa casa, sabe aquele projeto de isenção que nós aprovamos para o transporte público no município de Uberlândia? Sim, o chefe do executivo vetou. Oh, que absurdo, que chefe de executivo tirano, despótico, sanguinário. Nós vamos concordar com o veto ou nós vamos derrubar o veto? O veto tem que ter dois motivos. O chefe do executivo não visualiza interesse público, veto político. O chefe do executivo acha que o projeto de lei é inconstitucional, controle de constitucionalidade preventiva, ele veta por critério de constitucionalidade. Os legisladores vão debater isso. Se o legislador concordar com o veto, arquivo, matou o projeto. Se o legislador, no Estado democrático de direito, a última palavra, em que pese vivermos um momento de judicialização da política pública, aplaudido por muitos esse movimento, criticado por alguns, eu estou mais na linha da crítica do que do aplauso. No Estado democrático de direito, a última palavra na configuração de poder é do legislativo. Às vezes ele não exerce porque não quer, porque não tem maturidade de enfrentamento, de articulação e de mobilização. Mas essa casa, esse plenário e todos os mais de 5.500 plenários de Câmara de Vereadores que existem pelo Brasil, os 26 de Assembleias Legislativas, mais o Distrito Federal 27, mais os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados, são soberanos. E se o parlamento derrubar o veto, vira lei, mesmo que seja contra a vontade do chefe do executivo, e derruba isso no voto, na fala, na negociação legítima, na articulação soberana da Casa de Leis. Não pode vetar a mesma matéria mais de uma vez, significa que se o veto for derrubado, não vai nem para a fase de sanção de novo. A Constituição diz que ele pula a fase de sanção e vai para a fase de promulgação. Promulgação é essa etiquetagem que o próprio executivo faz, dá um número para a lei e publica. E se o chefe do executivo emburrar e falar, não publico porque não concordo, o presidente da casa tem obrigação, sob pena de improbidade, de encaminhar para a publicação aquilo que o chefe do executivo eventualmente discorde. Senhores jovens poderão acompanhar a seguinte reflexão. Quase sempre, para não dizer sempre, porque sempre é muito, quase sempre que acontece um veto pelo executivo, é porque o chefe do executivo foi derrotado dentro do legislativo. E sempre que acontecer, ou quase sempre que acontecer, uma manutenção de veto, uma derrubada de veto, é porque o chefe do executivo foi derrotado pela segunda vez. Isso os senhores tratam no parlamento jovem com o nome de governabilidade. O chefe do executivo que não tem governabilidade, ele não executa. E aí uma derrota atrai outra derrota. Quanto tempo
que eu atingi para fazer essa fala? 11 minutos. 13 minutos. Quais são os tipos de leis que podem nascer de um processo legislativo? Jovens, no Brasil, só existem 7 tipos de leis. Todo mais, a não ser que seja numa linguagem de senso comum, ou estamos falando por parábolas e metáforas, se não tiver nesse rol que eu vou apresentar, para nós abrirmos para o diálogo, agora, não é lei no sentido técnico, pode ser lei no sentido popular, não no sentido técnico. Quais são os 7 tipos de leis? É artigo 59 da Constituição, para depois alguém quiser conferir. Aliás, esse assunto que eu estou discutindo está previsto no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. O processo legislativo compreende a elaboração de a gente vê isso no noticiário todo dia, emenda à Constituição. Emenda à Constituição é o único tipo de lei que consegue mudar a Constituição com supressão de texto. Tem uma Constituição original, que foi editada lá em 5 de outubro de 1988, ela passa por uma fase de revisão constitucional. Após a revisão constitucional, que está prevista nela, mesmo que ela seria revista 5 anos depois desses 5 anos da revisão constitucional, só se muda a Constituição por emenda. Está na pauta do dia, redução da maioridade penal, mas como a maioridade penal está prevista dentro do texto da Constituição, artigo 215, se for discutir um assunto que tem previsão na Constitucional, dos 7 tipos, de cara tem que descartar 6. Emenda à Constituição é o único que faz supressão de texto. Se quiser mexer na Constituição, tem que exercitar a tal da PEC, Proposta de Emenda à Constituição. É o tipo de lei mais difícil de ser aprovado. A iniciativa, falei de iniciativa, a iniciativa da proposta de emenda à Constituição é extremamente qualificada. Ou a iniciativa da PEC é exercitada pelo presidente da República, ou ela é exercitada por 1/3 dos deputados federais, ou ela é exercitada por 1/3 dos senadores, ou ela é exercitada por mais da metade das assembleias legislativas dos estados, aprovando uma mesma proposta para iniciar a discussão da PEC dentro do Congresso Nacional. Se nós quisermos mexer na Constituição, para iniciar a PEC, nós temos que fazer diálogo ou com o presidente, ou com 1/3 de senadores, 1/3 de deputados, ou com mais da metade das assembleias legislativas. Isso é extremamente exigente. No sentido histórico, o legislador constituinte, que criou essa exigência, está mandando um recado para o Congresso Nacional e para as forças constituídas. Não desejamos que a Constituição seja modificada a toque de caixas, ao sabor dos governos e dos presidentes das casas de leis. Se eu, presidente da Casa de Lei, tenho uma convicção, e essa convicção tem previsão constitucional, se eu, presidente da República, tenho uma convicção, e essa convicção tem previsão constitucional, a articulação para essa modificação é extremamente exigente. A proposta de emenda à Constituição tem que ser votada em 2 turnos, são 2 casas de leis, precisa de votação em 2 turnos, e o quórum é extremamente exigente, 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e 3/5 dos membros do Senado. E se uma dessas votações ela não atingir o quórum de 3/5, ela é submetida ao arquivamento, e naquele ano ela não pode voltar a ser discutida mais. É outro assunto que está em pauta da mídia, porque o atual presidente da Câmara teria posto uma proposta em votação, sido derrotado e voltou o mesmo assunto, isso está em análise do próprio Supremo Tribunal Federal, se é ou se não é o mesmo assunto, voltou o mesmo assunto em uma sessão legislativa seguinte, o que, em princípio, é vedado pela Constituição. Se a Constituição passar por essas fases, se a proposta de emenda à Constituição passar por essas fases de iniciativa, atingir esses quórums de votação, ela não é submetida a sanção e veto, ela é encaminhada diretamente à promulgação e publicação. A fase de sanção e veto não é exercitada para a emenda à Constituição. Detalhe, nem tudo pode ser modificado no texto constitucional, e está aí uma outra questão que me chama a atenção, que está na pauta da mídia, da maioridade penal. Para muitos constitucionalistas,
com os quais eu me alinho nessa reflexão que vou fazer, a redução da maioridade penal não pode ser posta nem por emenda à Constituição. E explico por quê. Há limites circunstanciais na Constituição. A Constituição não pode ser modificada em situações de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal em estado. Se tiver acontecendo uma dessas situações, não pode ter votação de PEC. A Constituição, ela não pode ser modificada para supressão de 4 assuntos. Está escrito no artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir forma federativa de Estado. Vocês já tiveram alguma organização de Estado aqui? Não pode tirar da Constituição forma federativa de Estado. Voto secreto universal periódico e direto. Não pode sair da Constituição. Separação dos poderes. Não pode sair da Constituição. E direitos e garantias individuais. Também não pode sair da Constituição. Para quem entende que a maioridade penal é uma garantia individual prevista pelo legislador constituinte de 88, a redução da maioridade penal é uma tendência à abolição, porque o legislador não diz abolir, não precisa pegar de 18 e passar para 0, ele diz tendência à abolição de garantias individuais. Reduzir de 18 para 16, ou que seja a redução, seria inconstitucional. É uma reflexão possível, esse é um debate que está ainda bastante eloquente. São 7, falei de 1, resumido, apertado, emenda à Constituição. Segundo tipo de lei, estou dizendo isso pelo seguinte, o parlamento jovem é propositivo, não é? Ou ele é só reflexivo? Ele é propositivo. E boa parte dessas proposições pode ser que dependam de leis. Nós temos que enquadrar em uma dessas demandas que eu estou apresentando, uma dessas possibilidades formais. Lei complementar, é o segundo tipo de lei. Tem algumas matérias previstas dentro da Constituição, depois os senhores olham na internet, ou peguem a Constituição em casa, no escritório, vão folheando a Constituição e lendo. Em vários artigos, em vários incisos da Constituição, ela faz uma reserva do assunto para a lei complementar. A própria Constituição diz expressamente, esta matéria será tratada por lei complementar. Ela mesma diz, lei complementar regulamentará, lei complementar disciplinará, lei complementar de iniciativa do Ministério Público, lei complementar de iniciativa do Judiciário. A Constituição faz uso da expressão lei complementar. Toda vez que a Constituição Federal fizer uso da expressão lei complementar, isso vale para a lei Constituição Estadual, e isso vale também para leis orgânicas nos municípios, aquela matéria que está dentro daquele artigo que você está lendo, por exemplo, o trato da responsabilidade fiscal que os entes têm que ter, será regulamentado por lei complementar. Quando o Congresso Nacional vai regulamentar a matéria de responsabilidade fiscal, ele tem que fazer lei complementar. Ele não pode fazer outro tipo de lei, senão dá vício de constitucionalidade formal. Tem que fazer a tal da lei complementar. Essa é a primeira característica da lei complementar. O assunto para ser tratado por lei complementar, ele tem que estar expresso na lei orgânica, se for matéria de Câmara, na Constituição Estadual, se for matéria de lei estadual, ou na Constituição Federal, se for matéria de Congresso Nacional para lei federal. O diferencial dela, segundo, é que o quórum é o tal da maioria absoluta. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro, acima da metade, dos membros do Poder Legislativo. Não importa quem está presente na sessão. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro, acima da metade dos membros do Legislativo, e é bom que se evitar dizer metade mais um, porque metade mais um dá número quebrado em parlamentos que são sempre de números ímpares. Então, a forma correta de dizer é primeiro número inteiro, acima da metade dos membros do Poder Legislativo. Aqui em Uberlândia, são 27 vereadores. Se esse parlamento jovem identificar uma demanda que a lei orgânica do município dependa de lei complementar, nós temos que identificar a metade dos vereadores do município de Uberlândia. 27, metade, 13,5. Primeiro número inteiro acima da metade, 14. Nós, do Parlamento Jovem, só vamos conseguir encaminhar a matéria se esse legislativo votar sim, com mais de 14 votos para o nosso projeto de lei. Não importa se aqui no dia tem 14, 15, 16, 17, 18, 19, ou se estão todos os 27 aqui. É primeiro número inteiro dos membros. Segundo tipo de lei, lei complementar. Emenda à Constituição, lei complementar. Avançando, para eu ficar dentro do tempo de 40 minutos. Lei ordinária.
ordinária de ordem do dia, a lei comum, para tudo aquilo que a Constituição não exigir lei complementar, mas exigir matéria que só pode ser tratada por lei, e a própria Constituição diz assim, no artigo 5º, inciso 2, ninguém no Brasil poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se o Estado, República Federativa do Brasil, se o Estado membro, Minas Gerais, Roraima, São Paulo, Goiás, se o município, mais de 5.500 municípios, quiser criar um direito, uma obrigação, precisa de lei. Se a Constituição não exigiu lei complementar, ela não disse expressamente que tem que ser lei complementar, faça por lei ordinária. Se esse parlamento jovem tiver uma demanda e quiser transformar isso em lei, precisa verificar na lei orgânica do município, na Constituição do Estado ou na Constituição Federal, depende para onde o parlamento vai encaminhar a demanda, se aquilo que nós estamos querendo tem exigência da lei complementar. Não, não achamos em lugar nenhum. Então é lei ordinária. É maioria simples, também conhecida como maioria relativa, porque depende de quem está presente. É o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes na sessão legislativa. Nós aqui somos 27. Se os 27 estiverem presentes no dia da votação, precisa de 14 ou mais. Mas se for para 26, 25, 24, 23, 22, e for diminuindo o número de presentes, por isso que chama maioria relativa. Primeiro número inteiro acima da metade dos presentes. A exigência de voto sim acompanha a diminuição do número de presentes. Se tiver aqui no dia 14 vereadores, uma sessão vazia, não é o caso dessa casa, que ela não tem essa tendência. Mas digamos que aconteça uma situação que nós tenhamos 14 vereadores de 27. Para aprovar uma lei ordinária, primeiro número inteiro acima da metade, nós vamos precisar de 8 vereadores votando sim. Se fosse lei complementar, precisaríamos dos 14. Professor no caso não, né? Desculpa a força de expressão. Estou mais para um colaborador, um colega das boas discussões que estão acontecendo nesse parlamento jovem. E eu que estive aqui no dia da abertura, na palestra do meu professor e amigo Luiz César Machado de Macedo. Se tiver um parlamentar, faltaram todos, só um parlamentar, ou 2, ou 3, para evitar a aprovação de textos de lei sem quórum mínimo exigido, a Constituição proíbe que se delibere na Casa de Leis sem que esteja presente no plenário, confirmando presença, maioria absoluta. A sessão de votação, por trás desse painel, desse banner, tem um painel eletrônico. Ele só abre para votação se atingir maioria absoluta no plenário. A sessão de votação só inicia com maioria absoluta. Portanto, os senhores devem entender e talvez memorizar, se me permitem, um projeto de lei, ele depende de 2 quórums para ser aprovado. O quórum que abre a sessão, na qual ele vai ser deliberado, esse quórum, independente do projeto de lei, é maioria absoluta, e o quórum do próprio projeto. E aí depende do projeto, pode ser, como eu já disse, 3/5, pode ser maioria absoluta, caso da lei complementar, mas pode ser maioria simples, caso da lei orgânica. Detalhe, jovens, o fato de ser maioria simples e chamar lei ordinária não significa que não seja assunto de grande importância. As principais leis do Brasil são leis ordinárias aprovadas e, portanto, passíveis de modificação no quórum de maioria simples. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, CLT. As principais leis do país são leis ordinárias aprovadas e passíveis de modificação em quórum de maioria simples. Falei de lei ordinária. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária. 4º tipo de 7, lei delegada. Lei delegada é um tipo pouco utilizado de leis no Brasil, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque, Estado democrático de direito que somos, a espécie legislativa lei delegada, a não ser em situações pontuais e justificáveis, e esse discurso é a exceção e, portanto, ele precisa ser convincente, a não ser que seja um legislativo subserviente,
o que não deve ser o caso dessa casa, a lei delegada afronta o legislativo. E ela afronta pelo seguinte motivo: em todas as espécies legislativas, o chefe do executivo, quando ele quer ter a iniciativa, ele manda o projeto de lei para discussão, debate e até emenda. Os legisladores podem, em alguns tipos de projeto, propor modificações ao projeto, negociar o projeto, alterar o projeto original. Na lei delegada, o nome já diz, né? Lei delegada. O chefe do executivo, ele não manda o projeto, ele manda um ofício para o presidente da casa e diz assim: senhor presidente da Câmara, Assembleia, o Congresso Nacional. O detalhe é que quando é projeto de presidente da República, encaminhamentos de presidente da República, eles sempre começam pela Câmara dos Deputados, sempre, sempre. Eu, chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, eu quero fazer uma lei delegada sobre, e especifica o assunto. Ele não manda o projeto, ele manda só o assunto. O que os legisladores votam é uma carta em branco, na confiança que tem, ou não, para que o chefe do executivo faça a lei. Por isso, lei delegada, delegar ao executivo uma responsabilidade que é do legislativo. Observem isso, jovens do parlamento jovem. Todo chefe de executivo com vocação e propensão a tratorar e atropelar o legislativo, abusa da lei delegada. Chefes de executivos mais complacentes e distensionados com o legislativo, que permite uma negociação mais, no meu entendimento, até mais democrática e progressista, evitam ou sequer usam a tal da lei delegada para não afrontar a autonomia do legislador. Olha como é que acontece com a lei delegada. O legislador vota o assunto. Ele diz: não, vamos autorizar o chefe do executivo? Se o legislador disser sim, o chefe do executivo elabora a lei e a publica. Se esse sim for incondicionado, pode fazer a lei e a publicar. O legislador toma conhecimento dela junto com a população lá no Diário Oficial. Se o legislador disser sim, ele tem a opção de colocar uma condição: nós te autorizamos a fazer a lei, só que o senhor tem que devolvê-la para a nossa apreciação antes que o senhor a publique. E nós vamos apreciar o quê? O inconveniente. Nós vamos apreciar a lei como um todo. Não pode emendar, não pode modificar o texto, não pode votar sim para o artigo 1º e 2º e não para o artigo 3º e 4º. Às vezes o legislador concorda com uma parte da lei e discorda da outra, ele não tem opção de fracionar o voto. Então, a tendência é que quando se aprova uma lei delegada, o legislador aprova de forma incondicionada. Já que o chefe do executivo é que vai fazer, que faça sem nos submeter ao vexame de votar algo que nós concordamos parcialmente e evidentemente discordamos parcialmente também. Um motivo para se evitar a lei delegada: nos últimos anos o município não submeteu a essa casa, esse atual chefe de executivo nunca encaminhou lei delegadas. Esse é um dos motivos. Ela mina a energia da governabilidade. Mas há um outro motivo, principalmente na esfera federal. Quinta espécie legislativa, que não é lei, mas está prevista dentro do capítulo do processo legislativo. Até um constitucionalista famoso chamado José Afonso da Silva, que assim, um gênio de mau gosto, colocou esse assunto dentro do processo legislativo. Chama medida provisória. Medida provisória é ato de exclusiva competência do presidente da República, que em assuntos de relevância e urgência, ele edita um ato normativo que não é lei, mas tem força de lei. Requisitos, acabei de dizer, relevância e urgência. Mas quem que decide o que é relevante e urgência? Ele, presidente da República. Ao editar a medida provisória, ele a submete imediatamente à apreciação do Congresso Nacional pelas portas da Câmara dos Deputados. A medida provisória vale como lei por 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Portanto, a medida provisória pode ficar disciplinando assuntos com força de lei por no máximo 120 dias, a não ser uma hipótese excepcional, que é o Congresso Nacional entrar em recesso e ela chegar ao número 120, aí ela posterga a sua validade normativa até que o Congresso Nacional volte às suas atividades e ela, então, se não deliberada, perde a sua validade. Raramente uma medida provisória atinge 60 ou
a prorrogação, porque tem um dispositivo na Constituição que diz, a partir do dia de número 45 da edição da medida provisória, ela entra em regime de votação obrigatório e trava a pauta do Congresso Nacional. Nenhuma das matérias podem ser deliberadas a partir do 45º da edição de uma medida provisória. Consequência, absolutamente comum, terça, quarta e quinta, em um desses dias da semana, às vezes 2 dias, às vezes os 3 dias, o Congresso Nacional iniciar a sessão de expediente, votando medidas provisórias que estão para além do 45º dia. Uma medida provisória votada, ela tem 2 caminhos, ou ela é rejeitada, e aí ela é arquivada, deixa de existir, como se nunca tivesse ocorrido, salvo hipótese de necessidade de regulamentação de assuntos pretéritos, para os quais o Congresso Nacional precisa editar uma outra espécie legislativa, que eu vou falar em 1 minuto, chamada resolução legislativa. Então, se a medida provisória perder a sua validade, ela deixa de existir, deixa de ter vigência e deixa de ter eficácia, perde a sua força e a sua condição e o seu status de lei. Mas ela pode ser aprovada, pode ser que o Congresso Nacional a aprove em quórum de maioria simples. Aprovada que seja, a medida provisória não pode virar outra coisa que não lei ordinária. É o único caminho possível de uma medida provisória que eventualmente seja aprovada, e a maioria delas, a grande maioria delas, são aprovadas pelo Legislativo, o que há uma crítica com o sistema atual, Adriano, que ecoa muito entre os constitucionalistas e os regimentalistas, que o Congresso Nacional é muita coisa, mas é também um homologador de textos de medida provisória. E por que o presidente da República nem usa tanto lei delegada? Porque ele já manda direto a medida provisória, em 45 dias ela tem em processo de votação necessário. 5 espécies, eu tenho mais 5 minutos que já levantou a plaquinha. Faltam 2, as 2 eu vou falar junto, porque elas têm características comuns, ao ponto de se confundirem, mas é que a Constituição Federal, a Constituição estaduais, as leis orgânicas e os regimentos internos, ora usam decreto legislativo, ora usam resolução legislativa. O fato é que essas 2 espécies legislativas, o decreto legislativo e a resolução legislativa, são para a disciplina de assuntos de competência exclusiva ou às vezes privativa do próprio Poder Legislativo. O chefe do Executivo, ele não tem a iniciativa do decreto legislativo nem da resolução, característica comum. E nem tem poder de sanção ou veto, nem no decreto legislativo, nem na resolução legislativa. Quando é que são utilizadas essas 2 espécies normativas? Quando Constituição Federal ou regimentos exijam para assuntos de competência da Casa, vamos disciplinar um assunto aqui, do Legislativo. Ora ela usa decreto legislativo, ora ela usa resolução legislativa. Iniciativa é sempre do legislador, e o processo culmina com a publicação sempre dentro da casa do Poder Legislativo. Jovens, o processo legislativo é aberto com o exercício da fase de iniciativa, passa pela fase de debates, discussões, vai para a fase de votação. Se aprovado o projeto, ele vai para a fase de sanção ou veto. Se o chefe do Executivo sanciona, ele vai para a fase de promulgação, que culmina com a fase da publicação. Se o chefe do Executivo o veta, ele é devolvido para a fase de debates. Se o veto for mantido, ele é arquivado. Se o veto for derrubado, ele é promulgado e publicado com força de leis. De um processo legislativo podem nascer 7 espécies legislativas: emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução legislativa. O detalhe é que tudo isso que eu disse para a esfera global, vale em Estado e vale em município, respeitadas as previsões da Constituição Estadual e regimentos internos da Assembleia Legislativa, e lei orgânica e regimentos internos da Câmara de Vereadores,
com a nota de que, na hipótese de ser lei orgânica, o quórum é de 2/3 dos membros, e não 3/5, como é para a Constituição Federal. Estou aberto a provocações, reflexões, sugestões, críticas e interpelações. Muito obrigado. Programa Escola do Legislativo.